E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo Moreira e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui a gente realiza e constrói modelos para consultorias que a gente realizou ao longo de vários anos, desde 1991, e mais recentemente utilizando diversas metodologias e ferramentas do universo digital. Desenvolvemos inteligência artificial com projetos end-to-end, para que você possa então também ter este projeto em seu portfólio. Hoje a gente vai dar continuidade a uma consultoria que foi feita acho que há uns 10 ou 15 anos atrás. Primeira vez que eu tive contato com esse tipo de discriminante Fisher. Mas esse projeto a gente está fazendo na verdade para uma empresa do universo financeiro que concede ou não empréstimos. Você deve ter visto lá no vídeo anterior que essa consultoria aqui, ela não é uma consultoria onde a gente tem, infelizmente, a busca de uma metodologia que dê condições para a gente tomar a melhor decisão. Essa consultoria foi realizada para o que eu chamo de caça às bruxas. Veja lá no vídeo anterior e você verá. Então o que Sir Ronald Fisher fez lá em 1686 é utilizar de um artifício físico para o desenvolvimento desse tipo de inteligência artificial. É quase que intuitivo o que ele fez, porque uma criança, quando ele vai brincar de gangorra, tá? Aqui a gente tem um x1, que é uma dimensão de distância, um x2, e uma criança, então, ela sabe, se ela quiser colocar isso aqui em equilíbrio, eu tenho aqui um F1, que seria uma força 1, um F2, seria uma criança 2, e aqui então um eixo que, se girar neste sentido, eu poderia chamar de positivo, por apenas convenção, e se ele girar nesse sentido contrário, então ó, se eu segurar aqui, aplicar esta força nesse sentido, ele gira no sentido horário, eu chamaria de positivo. Se a mesma força eu aplicar como F1 e colocar sobre esse ponto pivô, ele dá então o sentido oposto, que eu chamaria de negativo. Apenas por convenção, você poderia chamar também do sentido oposto, não teria problema. E o que eu digo a você é, se eu quiser que isso aqui fique equilibrado, eu teria então um F1 vezes um X1, que sinal F1 girando nesse sentido, negativo, mais F2 vezes X2 igual a zero. Afinal ele está em equilíbrio, ele está parado. E aí eu tenho então F1 vezes X1 é igual a F2 vezes X2. Isso aqui é um conceito físico que Sir Ronald Fisher faz então para encontrar ou desenvolver este discriminante que leva seu nome. Você deve ter visto lá no vídeo anterior que essa consultoria que a gente está realizando é para um espaço monodimensional. O que aconteceu lá foi o seguinte: nós temos um fabricante produzindo produtos e eles então criam uma especificação e dizem que existe um produto A que estaria aprovado e um produto B que estaria reprovado. Um produto A que eu poderia chamar de 0 ou 1 por convenção, e um produto B que seria reprovado. Então, um espaço monodimensional, porque o que eu quero é entender se este critério que foi criado dentro do laboratório deles, se ele faz sentido ou não. Se eu posso dizer que aquele critério realmente pode aprovar ou reprovar peças. E olha só que bacana então, no espaço monodimensional que a gente poderia ter. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Então aqui eu tenho um grupo
de peças que eu acabei de produzir. E eu controlo essas peças, então, segundo este critério que foi desenvolvido. E eu diria a você que este critério foi desenvolvido por desespero. A linha está rodando, eu preciso entregar peças, e alguém da empresa chega e diz: criem uma metodologia que seja capaz de me aprovar ou reprovar peças. Quando eu disse lá no vídeo anterior que isto aqui não é uma reunião normal para se tentar buscar uma melhor solução, é justamente nesse sentido. Existem peças sendo reprovadas e uma conta enorme sendo gerada, e estes clientes então estão brigando. E a gente sabe muito bem que sob tensão e sob pressão, o que acontece? O meu sistema límbico, a minha amígdala, ela não funciona de maneira racional. E o que a gente está buscando aqui então é entender simplesmente se o critério de aprovação ou de reprovação faz sentido ou não. Então eu tenho essas peças e vamos dizer então que eu produzi então as peças 1, 2, 3 e 4, 6, 7, 8 e 9. As peças 1, 2, 3 e 4 eu chamei de peças A. E as peças 6, 7, 8 e 9 eu chamei de peças B. E eu gostaria muito que você colocasse aí nos comentários se você tivesse que dividir esses dois grupos e criar na sua fábrica uma metodologia para me dizer se a peça A está aprovada ou a peça B está reprovada, qual seria então este centro, essa medida que você me diria: ei, a partir daqui eu aprovo ou a partir daqui eu reprovo. É praticamente intuitivo, óbvio, né? Eu tenho aqui 4 peças, tá, equidistantes, não é isso? 1, 2, 3 e 4, 6, 7, 8 e 9, veja que a diferença entre todas elas é 1, não é? Todas elas têm uma dispersão muito parecida. Medida de dispersão, eu já falei lá no vídeo anterior, é o que a gente vai aprender aí na frente, que eu vou ficar devendo para você, mas logo nos próximos vídeos a gente verá, que é uma medida de dispersão, ou seja, variância, né, ou desvio padrão, também outra dimensão de dispersão. Mas aqui está muito claro, não há dúvidas. E isso foi mostrado, você verá, no método que a gente vai desenvolver aqui hoje. Esse vídeo a gente vai até o fim provando isso que eu estou falando. Tá? Então seria muito simples, eu diria que aqui está no meio. E o meu separador de ficha, né, o meu F de ficha, seria uma dimensão 5. Tudo aquilo que eu medir no meu laboratório que tenha dimensão superior a 5, eu digo peça reprovada. Tudo aquilo que eu conseguir no meu laboratório dimensionar e eu receber o valor abaixo de 5, eu digo aprovado. Tá? Tudo bem, aqui é intuitivo. Ótimo. Mas na vida prática você faz isso, você faz 4 pecinhas com a mesma dispersão, exatamente com a mesma dispersão, e você cria grupos, 4 produtos aqui, 4 produtos ali. Não, a vida prática não funciona assim. Então, se eu pegar aqui para você e disser a você que ao invés de termos 4 produtos aqui, eu tiver 5 produtos aqui, eu pergunto a você, põe aí nos comentários, por favor, coloca aí qual será esse número F mágico lá no meu laboratório, que eu vou dizer acima desse valor estará reprovado e abaixo desse valor aprovado. Põe aí nos comentários, vamos compartilhar essa informação. Eu não sei, mas o que eu acho, uma vez que eles têm dispersões parecidas e aqui tem mais produtos,
Imagine que eu vá enchendo isso. Eu diria que quanto mais produtos eu tenho em um grupo, mais próximo deste grupo deveria ser esse separador. Eu suponho que seja isso. Então, em vez daqueles 5,5 que a gente teve, eu teria um outro valor próximo, muito mais próximo ao valor 5. E como que ele faz isso então? Lembra lá do efeito da física, intuitivo? Ele faz isso então utilizando exatamente o que estou falando. Então, o número de componentes de A e de B. O valor médio dessa feature, e se você não sabe o que é feature, sugiro que você vá nos vídeos anteriores, lá a gente explica, por isso que foi dito para você, explicando o que eram as features. E aqui eu vou voltar daqui a pouquinho, tá? Então aqui o valor médio de A, o valor médio de B e essa dispersão. Então, essa variância, tá? Variância de A e de B. E aqui a gente vai ficar devendo, então, nos próximos vídeos, eu tenho que te explicar como que a gente faz isso, como foi desenvolvido e como que a gente pode, então, ter medidas de dispersões diferentes. Sim, porque o que vem aí pela frente é como é que eu digo, ou quando eu digo que é uma amostra ou que é uma população. E a gente vai, então, fazer esse trabalho completo, um trabalho muito bacana, essencial para nós, que mexemos com dados e que estamos interessados em extrair informação importante desses dados, ou seja, fazer ciência a partir dos dados e que alguém possa tomar uma boa decisão com base naquilo que a gente está gerando de informação. E aí eu pergunto a você, se eu estou medindo x barra, pessoal, e quando eu for lá concluir esse projeto end-to-end, com as features que eu tiver, aqui é um monodimensional, eu não tenho que me preocupar, é uma feature só. Mas se eu tenho 5 features, uma delas é faturamento da empresa em bilhões ou milhões, a outra eu tenho o grau de endividamento dessa empresa, e que poderia ser me dado em função de dimensões internas. E quando eu digo, por exemplo, que o Brasil tem lá 80% de dívida em relação ao PIB, como é que eu comparo esses 80% com a questão do PIB, que é em trilhões de reais? Então eu preciso normalizar, porque se ele leva em consideração isso quando vai ter aquele equilíbrio, quando eu falar em trilhões versus uma porcentagem, ele vai sofrer um impacto, e esse peso então me levará para um caminho que eu não quero, porque eu só tenho a característica de distribuição ou de dispersão daquela característica. Então eu vou ficar devendo para você este cálculo estatístico de variância e essa normalização, como a gente faz. Está aqui explicado o que você tem que fazer. Esse caso aqui é um caso emblemático, tá? Pessoa que usa e não normaliza, e a gente verá diversos tipos diferentes de normalização, ele vai incorrer em erros. E aí eu pergunto a você, adianta você só apertar lá o botão? Não adianta, tá? E eu aproveito para dizer o seguinte, tá? Eu recebi algumas, acho que foram 3 ou 4 mensagens falando, mas eu gostaria muito de trabalhar com esse tipo de coisa, mas não gosto de estudar. Mas eu gosto muito da programação em Python. Não tem problema. Este código que foi gerado lá pelo Marco. O Marco, um parceiro, e ele não gosta também desse tipo de coisa, mas ele ama fazer os códigos. Ninguém faz nada sozinho. Tá? Ele não vai ser a pessoa que vai fazer esse tipo de coisa, mas ele vai ter um papel importantíssimo para a conclusão do trabalho. Agora, você não pode
deixar encantar por aquilo que eu vejo por aí. A pessoa fala o que você quer ouvir e não aquilo que você precisa ouvir. Não adianta ele dizer a você, eu vou te fazer um curso, ou vou te oferecer qualquer coisa assim, para que você se transforme num cientista de dados sem precisar estudar. Não, você vai ter que estudar. Aí não adianta ele te mostrar lá o salário do camarada e te ensinar um curso de Python, por exemplo. Agora, todo mundo é essencial, você é essencial, eu sou essencial. A pessoa que fez esse método lá no laboratório, por desespero, ele é essencial. Eu não sei se está certo ou errado, mas ele criou alguma coisa. E a gente vai checar para ver se está ou não servindo para aquilo que foi o propósito de criação dele. É só isso. Tá numa equipe de Fórmula 1, o piloto vai lá e levanta o troféu. Mas se o cara que está trocando o pneu não gastar ali décimos de milésimos de segundo, você não vai levantar o troféu. Se ele não treinar muito, se ele não souber o que ele está fazendo, se ele não for uma pessoa que vai lá e treina e faz, esquece. Ninguém levanta o troféu. Tá? Então quando ele levanta, a gente sabe que existe uma equipe junto com ele. Tá bom? Então, só para responder a essas pessoas que disseram que não gostariam de estudar. Para fazer isso aqui, precisa de estudar. E é um grande barato, pessoal. Tá? Talvez a pessoa que tenha te dado aulas lá aí no passado não foi feliz, mas aqui não. Aqui você está vendo para que serve. Daqui a pouco a gente vai entrar em aulas de estatística, você fala, meu Deus, vamos fazer com laranja. Um trabalho que foi feito numa escola, com crianças. Tá? Ele não sabia exatamente o nome de Bootstrap, mas eles fizeram lá uma análise de Bootstrap maravilhosa, e são esses dados que a gente vai usar aqui. As informações foram coletadas lá, eu vou mostrar como que a gente coletou, e a gente vai fazer toda uma análise estatística com eles. Tá? A gente vai aprender a calcular desvio padrão, média, vamos entender o que é a amostra e o que é a população, e depois faremos uma análise de Bootstrap. Tá? Muito legal, na prática. Tá bom? E aí você que está no colégio, o que eu sugiro a você? Tá? Fazer esse exercíciozinho aqui, ó. Pega um pedacinho de madeira, tá? Para ficar bem claro. Faz um furinho ali no meio, tá? Coloca um palitinho aqui. Faz outro furinho aqui, numa dada distância, faz outro furinho aqui. Faça outro furinho aqui e outro furinho aqui. Isso aqui é o seu eixo. Aí você deixa brincar para ver lá qual é o sinal, porque um é positivo, põe lá, gira, põe aqui a força e gira. E depois, o que você faz? Coloca clipes aqui, pessoal. E você coloca clipes aqui, pendura os clipes, tá? Tá? Pendura um no outro aqui e tal, não sei o que. E brinca. Bom, eu tenho 2 clipes aqui, se eu quiser equilibrar aqui, quantos clipes eu tenho que colocar? E faça a continha, esse aqui seria um peso, né? Um clipe, você põe 1 vezes essa distância aqui, 1, 2, 1, 2. Pessoal, sem dar nome para nada, distância, nada, distância 1, distância 2, distância 1, distância 2, peso, peso 1, peso 2, põe 10 pesos. São 10 vezes essa distância, tem que ser igual àquilo aqui. Então eu coloquei 10 clipes aqui, tá? 10 clipes aqui. É isso? Aí eu tenho a distância 2. 10 vezes 2 dá o 20. E aí eu quero equilibrar aqui, que é a distância 1. Então 10 vezes 2 tem que ser igual à distância 1 vezes 1x. Ou seja, eu tenho que ter 20 clipes aqui para que eu consiga o equilíbrio. E aí você deixa aqui o seu palitinho e ele estará em equilíbrio. Coloca uma outra distância e assim por diante, até intuitivamente. Não é que você vai fazer a conta, não. Começa a colocar, ver se equilibra. Começa a colocar, ver se equilibra. Opa! Chegamos lá. Vamos fazer a conta? É isso então que a gente faz quando a gente vai ensinar esse tipo de coisa em colégio, tá?
espaçozinho maker, simples, tem que ter nada, entendeu? Clips, todo mundo sabe, palito aqui de sorvete, tá bom? Furinho simples, deixa a pivetada fazer, eles vão curtir demais. E aí deixa brincar, cada um com uma sugestão. E aí a gente gamifica isso para fazer isso. Depois a gente faz as contas. É um trabalho extremamente bacana. Eu adoro fazer, tá? Eu adoro. Vou ver se para os próximos dias eu faço para mostrar para você aí, tá? Então, o que eu queria dizer para você é isso. Então a gente vai começar a fazer esse trabalho. E aí eu diria a você, para que você então tenha esse espaço dimensional em mente, que isso significa uma única feature. Uma única feature, tá? Então, se fosse esse exemplinho que a gente está querendo ver, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai. Então essa feature e esse A, B, 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 B. E aí eu quero saber, eu pergunto a você, qual que é o valor aqui que eu no meu laboratório eu tenho que ter para aprovar ou dizer que a peça é A ou a peça B. É isso que a gente vai fazer, tá? Então vamos lá para o nosso trabalho. Então vamos desenvolver este método chamado discriminante de Fisher, onde eu tenho um dataset e eu preciso então, através de um modelo supervisionado, criar uma maneira de distribuir essas lições do meu dataset com determinadas características. E o que Fisher faz então para conseguir isso? Se você não viu um pouquinho da história, um pouquinho como que ele pensa esse método, eu vou dar uma revisada. Então, de maneira praticamente intuitiva, o que ele faz é o seguinte: ele pega um conceito físico de equilíbrios de momento, aqui tem um exemplo onde a gente pode citar, e ele faz então este modelo matemático, chamado discriminante de Fisher, com base nesta teoria matemática, teoria física, onde aqui eu posso equilibrar F1 e X1 com F2 e X2 através do cálculo de momento, força versus uma determinada distância, tá aqui para a gente verificar e fazer a continha. Então, se eu tenho um X1 de dimensão 5,4, eu tenho uma dimensão X2 de 3,6, meu total X1 mais X2 é 9, e eu tenho forças F1 de 240, força F2 de 360. Eu então possuo o equilíbrio deste método, dessa condição, desse sistema, em 1296, uma unidade de força vezes uma unidade de distância. Poderia ser Newton vezes metro. Só para que a gente tenha uma ideia. Então vamos lembrar o seguinte. Vamos lá para o nosso primeiro modelinho. O que a gente tem aqui? Tá? Vamos lembrar que a gente possui aqui então um dataset monodimensional composto de 2, 3, 4 e 5. Esses seriam valores que eu chego em meu laboratório e eu dimensiono e digo que esses, através de um teste, eu digo que esses possuem características A. E eu vou e dimensiono outras peças deste mesmo produto e digo que ele tem dimensões 6, 7, 8 e 9. E ele então possui características B. E eu recebi um e-mail de uma
inscrita no canal, e ela falou assim, mas em termos práticos, como é que a gente poderia entender isso? Vou supor aqui, é uma condição completamente hipotética, que você tenha num país Covid, e você queira determinar então algum padrão sanitário, algum protocolo para dizer aí para as pessoas, olha, pelo menos aqui se controla algo que dê uma certa segurança para a pessoa. E eu então utilizo ali, vamos supor, um equipamento que mede febre, né? Assim como a gente tem visto normalmente. Ou seja, eu tenho uma única característica que eu estou dizendo a você, e ao medir essa característica eu digo se você estaria propenso a estar com o vírus ou infectado por Covid ou não. E aí então eu começo a coletar esses dados, no hospital, por exemplo, e vou lá, meço a sua temperatura e digo, você tem 35 graus. E vou lá, faço o seu exame e digo, não tem. Vou lá, meço um outro, falo, tem 41 graus, e digo, você tem. Vou juntando esses dados, então, ou seja, eu tenho aqui pessoas, eu digo, estão sim infectadas, e dimensiono todas as temperaturas. 35, 33, 32, 34, né? E digo B, outras características. E aí eu pego e digo qual é a temperatura que eu devo dizer. Eu libero a partir de tantos graus ou não libero a partir de tantos graus. Então seria este o exemplo dessa consultoria que a gente está vendo. E a gente aqui está querendo checar o seguinte: produzida uma peça, eu digo se ela está aprovada ou reprovada segundo um critério que não foi definido anteriormente. E vamos lembrar que aqui existe uma briga por quem paga uma conta. Então esse critério pode ou não estar correto. E é isso que eu quero dizer. E então eu vou matematizar o problema. Faço todos os cálculos e aqui, eu não sei se você se lembra, a gente leva em consideração o número de elementos, a média e a variância, tá? Lembrando o seguinte, esse aqui é aquele primeiro caso, intuitivamente a gente sabe a resposta. São 4 casos aqui, 4 casos em B, 4 casos em A, dispersões exatamente as mesmas, não é? Eu estou indo de 2 a 9, como você vê aqui, e sendo assim, intuitivamente, eu acredito que o valor eu espero que seja essa dimensão, para eu dizer se é A ou B, seja 5,5. Vamos ver o que o método nos traz. Aqui eu calculo aquele F que eu disse a você, e você já vai entender o que é o F. Graças ao modelo, então, eu tenho condições de transformar este valor F na minha especificação. Então, eu venho aqui e calculo para cada valor do meu dataset, eu calculo então o meu dado. Olha só, para o meu menos 17,6, eu digo que eu tenho 5,5, ou seja, está corretíssimo. Aqui só para... eu calculei caso chegasse um produto e o valor fosse 1. Qual seria o meu valor de F? Menos 3,6. Ou seja, o que eu quero dizer para você é o seguinte: o meu valor do meu discriminante de Fischer é menos 17,6. Peguei a peça, medi a temperatura, e toda vez que eu faço essa conversão, eu tenho então este valor. Entrei no meu programa e vejo que, opa, chegou a peça com valor 1, o discriminante dele é menos 3,6. Logo, ele tem um valor A. Ele é uma peça aprovada, ele não está, então, infectado pelo vírus.
E valores que estão acima de menos 17,6 são valores para o grupo B. Então é assim que se processa este tipo de discriminante. Se eu colocasse ele num gráfico, olha só. Então aqui eu tenho condições tranquilamente de entender o que ele significa, olha só. Então olha só que interessante, esse gráfico mostra claramente o que eu preciso saber. Valores estão abaixo de menos 17,6, ou seja, valores que estão dentro daquela faixa entre 6 e 9 são valores que eu diria grupo B. Valores entre menos 3,2 e 17,6, ou seja, entre o 1 que chegou agora e o meu valor 5, são produtos do tipo A. E esse então foi a primeira apresentação que nós fizemos para dizer para o cliente do Tier 1 que a gente estava procedendo desta forma. Porque esta é uma metodologia que parece ser simples, mas ela leva em consideração a média daquilo que você está analisando. Ela leva em consideração a sua variância, que é extremamente importante, e o número de elementos que está lá em cada grupo. É uma metodologia poderosa. E lembra-se que nós dissemos, e caso eu colocasse os grupos de uma maneira diferente? Lembra-se disso? E se aqui eu incluísse o meu número 1, ou seja, de 1 a 5 eu tenho 5 elementos em A. No meu grupo B eu tenho 4 elementos, ou seja, eu tenho de 6 a 9. O que será que aconteceria, hein? Qual número que você acha que deveria estar como discriminante de Fisher? Sim, porque eu preciso separar esses grupos. Aqui nós temos 5 elementos e nós temos 4 elementos do outro lado, 2 grupos diferentes, um espaço monodimensional. E eu pergunto a você, qual é este valor? Coloca aí nos comentários. O que você acha? Qual que é o valor que você acredita que seria? Vamos ver então? O discriminante mudou. Óbvio, né? Antes era menos 17,6 e agora eu tenho menos 14,07. E olha só o que acontece. Eu calculo o meu discriminante para cada um dos elementos do grupo e eu realmente checo que todos eles abaixo de menos 14 são do grupo A. Calculo todos os elementos para o grupo B e vejo que todos eles realmente têm valores acima de menos 14, menos 16, menos 18, menos 21, menos 24. Então isso mostra que realmente esse valor discriminante faz todo sentido para esse dataset. E aí, o que eu faço é calcular então o meu valor. E não é mais 5,5 e sim 5,25. E aqui o gráfico, feito exatamente conforme a gente fez da outra forma, sem nenhum segredo, menos 14,07. E aí, pessoal, quando a gente apresentou isso, a gente entrou em seguida com todos os dados. Lembra que eu falei que a gente media lá um ângulo através de um método que a gente não sabia o que acontecia? Pois é, o método não separava corretamente. Como é que a gente fez isso? Tá? Durante uma semana, nós controlamos todas as peças de acordo com o método. Todas as peças. Então, controlou-se cada dimensão no laboratório do Tier 2. Essas peças seguiram para o Tier 1. E aí foi feito, então, o cross-checking de todas essas dimensões lá no laboratório do Tier 1. Pegamos todos esses valores e a primeira coisa, infelizmente, que a gente checou é que esse método não apresentava uma boa reprodutibilidade.
Ou seja, eu não consigo reproduzir esses valores com uma acurácia que deveria ser, vamos dizer assim, do ponto de vista de reprodutibilidade e repetibilidade, ela é suspeita. Mas o grupo decidiu que deveríamos seguir dessa forma. E ao colocarmos todos os dados lá então nesse sistema, o que a gente checou é que aquele sistema, avaliando essas peças, infelizmente, não reproduzia os valores que eram necessários para dizer se a peça era aprovada ou reprovada. Tudo isso para simplesmente dizer que não é minha responsabilidade pagar esta conta. Então decidiu-se levar todo o caso para a empresa OEM para se cobrar o custo correto do produto. Afinal, um produto inovador, ninguém conhecia ainda as características específicas para esse produto. E o que a gente apresentou é justamente, existia um produto A mais B, que ele foi projetado inicialmente com esse custo, e com base nesse discriminante, a gente diz que o produto é, para atender aquilo que foi requerido, o produto A. Então, essa diferença de custo, na época mais de 30% de reajuste seria necessário, para então se fornecer só o produto A. E infelizmente, para mim, um trabalho incompleto. Tá? Para mim, a gente deveria seguir o trabalho ajustando primeiro esse método de análise lá no laboratório. Algumas sugestões foram dadas, mas aí entrou-se só em discussão quem paga a conta, quem paga a conta, quem paga a conta, e aí a gente decidiu sair do circuito. Assim que ajustássemos então esse método para avaliação, a gente voltaria ao processo produtivo, identificando quais as características seriam mais importantes para melhorar o resultado lá. E aí a gente então teria um método que identificaria essas features e a gente poderia então pegar no processo e melhorar o processo. Mas isso não foi feito. Tá? Então vamos ver como é que isso se processa também no Python. Façamos agora o desenvolvimento ou só o processamento daquilo que é o discriminante Fisher em Python. E você verá o seguinte, que ele é muito rápido. Então, quando a gente analisa outras possibilidades de modelos de inteligência artificial, esse aqui é extremamente eficaz, com uma velocidade muito boa. Cuidado, este não é um modelo que haja, pelo menos por meu conhecimento, biblioteca em Python. Existe um outro modelo, que ele sim existe, a gente vai aplicar, como foi já dito, para contrato não contrato, onde a gente vai aplicar as duas formas. A gente vai desenvolver o nosso modelo e também faremos uma biblioteca Python, mas é para outro case. Existe um outro discriminante que não é este. Tá? Não tente fazer, que você vai ter resultados que não são legais, tá bom? Então vamos lá, agora processamento muito rápido. Então aqui feature 1 contém os dados A. 1, 2, 3, 4 e 5. A. 6, 7, 8 e 9, conjunto B. Aqui então a gente lê estes dados, a gente separa cada um deles por grupos e eu calculo menos 11.025 e eu calculo para cada um dos grupos, ou dos componentes ou das lições de A, o seu valor de F. Então aqui todos eles abaixo de menos 10,5, menos 8,4, menos 6,3, menos 4,2, menos 2,1, produtos do grupo A. E acima de 12,6, aqui está menos 12,6, 14,7, produtos do grupo B.
E assim a gente encerra este desenvolvimento para o caso monodimensional. Mais um alerta. Tendo esses resultados, eu gostaria muito que você tivesse notado que há uma diferençazinha. Apesar dos dois métodos, tanto Excel quanto Python, demonstrarem a sua eficiência no resultado apresentado, ele classificou muito bem os produtos do tipo A, ele classificou muito bem os produtos do tipo B, existe ali uma diferençazinha. E eu gostaria que você me indicasse aí nos comentários que diferença é essa. Assim que você indicar, eu vou responder que diferença é essa. E a gente vai falar sobre essa diferença quando a gente comparar diversos códigos que nós construiremos propositadamente para que dê essa diferença. E aqui não é diferente. Mesmo nós tendo, a gente cria esse modelo no Python, a gente utiliza as bibliotecas de cálculo do Python. E lá ele faz um cálculo utilizando uma determinada característica. Então coloca aí que diferença é essa. Você encontrou? Se você não encontrou, eu sugiro que você veja ou reveja ou tente fazer. O nosso objetivo aqui é que você faça o projeto, é que você calcule tudo isso, que você crie este seu projeto end-to-end para o seu portfólio, que você pesquise, tá? Então a gente está falando de Fisher, Sir Ronald Fisher, publicou em 1936, você tem que pesquisar sobre isso. Discriminante de Fisher, vá lá, procure, entenda, e aí então você vai ter esse resultado com certeza. Tá bom? Espero que você tenha gostado. É um discriminante muito poderoso. É uma análise poderosíssima quando a gente precisa fazer esse tipo de divisão. Como eu te falei, ele funciona não só para grupos A e B. Poderia colocar 4, 5. E aí já no próximo vídeo, então, a gente fará um para n-dimensional. Nós não traremos os dados que necessitem de normalização, uma vez que a gente não viu ainda, mas você verá que o cálculo é exatamente o mesmo, vai ser um vídeo bastante rápido, sem qualquer mistério, utilizando exatamente os mesmos conceitos. Vamos fazer no Excel, faremos no Python, e você então terá a possibilidade de fazer essa divisão. Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido. Espero muito então que você esteja criando esse mindset, essa coisa de transformar dados em informação poderosa para uma tomada de decisão. Vê que aqui não há qualquer tipo de dúvida. Uma vez definido aquela especificação, vou no laboratório, meço e defino aquilo que é. Quando chegam lá os dados de uma pessoa querendo um empréstimo, por exemplo, eu não tenho dúvida, eu vou lá, coloco aqueles dados e ele vai me dizer: concedo ou não concedo o empréstimo? A tomada de decisão é extremamente rápida e com base naquilo que eu já venho fazendo há muitos anos e coletando todos esses dados. Então ele é não mais, não menos do que a própria definição ou reflexo daquilo que você vem fazendo. Entendam o processo que você está inserido. Tá? Próxima consultoria, e a gente verá um pouco sobre isso. Mas primeiro vamos construir esse modelo end-to-end. Obrigado, eu agradeço demais, espero que você tenha gostado. Coloca aí seus comentários, deixa o seu like, não deixe de se inscrever, compartilhe e muito obrigado mais uma vez por você assistir ao nosso vídeo. Valeu, até o próximo vídeo com esse caso n-dimensional. Valeu, até mais, obrigado.